Olá, bom dia. Produção de grãos deve atingir 308 milhões de toneladas na safra 2022-2023. Expectativa é de bom desempenho para a colheita do milho, soja e arroz. Ministério da Justiça instaura processos contra 300 instituições responsáveis por tratamento de água e apura a presença de substâncias químicas e radiológicas prejudiciais à saúde. Em exposição, começa hoje a visitação pública do Coração de Dom Pedro no Palácio Itamaraty, em Brasília. E faltam 13 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Quinta-feira, 25 de agosto, o Brasil em Dia já está no ar. São 8h01 e estamos ao vivo também pelas redes sociais. Em 2020, o primeiro ano da pandemia de Covid-19, caiu o número de empresas e empregos no setor de serviços. É o que mostra uma pesquisa do IBGE. Mas as medidas do governo federal ajudaram a conter os efeitos da crise econômica. Veja na reportagem. Em 2020, o setor de serviços não financeiros tinha 1.400.000 empresas, que geraram 1,8 trilhão de reais em receita líquida. O setor empregou 12.500.000 pessoas. Os maiores aumentos em participação na receita foram observados nas atividades profissionais, administrativas e complementares, com 28,4%. Esses setores incluem, por exemplo, os escritórios de advocacia e contabilidade. Por outro lado, nos dados gerais, o número de empresas do setor de serviços caiu 1,1% frente a 2019, enquanto o pessoal ocupado recuou 2,4%. As atividades que mais contribuíram para a queda de pessoas ocupadas foram as de serviços de alimentação, com perdas de 329,2 mil pessoas, e transporte rodoviário de passageiros, com perdas de 96,7 mil pessoas. A pesquisa do IBGE também aponta que, em 2020, o isolamento social ocasionado pela pandemia da Covid-19 gerou consequências no emprego, no desenvolvimento das empresas e nos serviços prestados de forma presencial. E para conter os efeitos da crise econômica, o governo federal tomou uma série de medidas. O auxílio emergencial, por exemplo, injetou entre 2020 e 2021 354 bilhões de reais na economia. E o Pronamp já disponibilizou 62 bilhões e 400 milhões de reais em créditos para as empresas. Uma queda, uma redução de apenas 1,1% das empresas, e uma redução de apenas 2,4% dos postos de trabalho foi diretamente influenciada pela atuação do governo. Muitos empresários não mandaram seus empregados embora. E agora, com a retomada do crescimento, eles precisam desses empregados. E muitos deles não encontram no mercado pessoas qualificadas. Então, essas medidas do governo de manutenção do emprego, de ajuda de crédito para o pequeno e médio empresário, substancialmente ajudou. Indicador do IBGE registra deflação de 0,73%, puxada pela gasolina. É a menor taxa da série histórica. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o IPCA 15, que demonstra o fenômeno da deflação. O IPCA 15 foi publicado ontem pelo IBGE, foi divulgado ontem, e ele demonstra, então, que esse fenômeno da deflação veio para ficar, com uma queda de preços na ordem de 0,73, reforçando outros dois índices que já haviam sido publicados, um pelo IBGE, que é o IPCA de julho, que foi 0,68% de queda, e o IGP 10, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, que também demonstrou uma queda de inflação de 0,69%. Nós trouxemos uma arte para compartilhar com você, telespectador, e você vai entender por que está havendo, então, deflação no Brasil nesse momento. Esse resultado, cabe lembrar, é o maior na série histórica desde 91, quando ela começou, ou seja, em 30 anos, e o destaque da queda foram os segmentos de transporte, habitação e comunicação. No caso de transporte, com 5,24%, destaca-se naturalmente a queda no preço da gasolina,
que foi em torno de 15%, e a queda no preço do etanol em torno de 10%. E é claro que essas quedas todas também refletem a mudança na legislação que determinou que o ICMS para combustíveis, uma vez que são considerados itens essenciais, não podem passar da alíquota de 17% a 18%. Por outro lado, nós também trouxemos aqui quais os itens que ainda não caíram, mas que devem cair, e nós vamos ver isso numa próxima arte, que nós passamos a compartilhar com você, telespectador, a partir de agora. O item que ainda continua elevado é o item alimento e bebidas, que cresceu ainda 1,20%, principalmente por causa do item leite, que continua acima da média em termos de crescimento da economia e também de alimentos. Muitos alimentos já estão em queda, mas o leite ainda não teve essa queda aparecendo para o consumidor. A queda começou no atacado, mas está chegando ainda ao consumidor. Isso só vai se refletir provavelmente nos índices de agosto e setembro. No acumulado do ano, nós temos então o IPCA 15 com algo em torno de 5,02%, e nos últimos 12 meses temos então um total acumulado de 9,60%. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia. Um novo decreto do governo federal mantém a redução de 35% no imposto sobre produtos industrializados para a maioria dos itens produzidos no Brasil. Mas produtos tipicamente fabricados na Zona Franca de Manaus, como xarope de refrigerantes, notebooks, aparelhos de TV, deixam de ter a redução no IPI. Segundo o Ministério da Economia, a medida atende à decisão judicial e tem a meta de preservar a competitividade dos produtos do polo industrial amazônico, que são isentos do imposto. Com o decreto, chega a 170 os itens com imposto restabelecido. Outros itens, como geladeiras, fogões, produtos de limpeza, móveis e pneus de automóveis, continuam com a redução de 35% no IPI. Temos tido arrecadações recordes, meses após meses, arrecadações maiores que nós estamos esperando, e a nossa intenção não é arrecadar mais, e sim devolver para a sociedade o imposto que eles têm pago, que está nos gerando uma arrecadação maior. Essa redução, essa devolução é justamente através da redução de impostos que permitem mais competitividade, mais produtividade e fazem com que a nossa indústria tenha mais condições de crescer. E da indústria, vamos agora para o campo. A produção de grãos para a safra 2022-2023 poderá chegar a 308 milhões de toneladas. Essa é a projeção da Companhia Nacional de Abastecimento. O repórter Glauco de Queiroz traz ao vivo os detalhes sobre esse assunto para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mara, bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, nesse resultado projetado para a safra 2022-2023, né, ele é impulsionado principalmente pelo bom desempenho dos mercados de milho, soja, arroz, feijão e algodão, né? Esses 5 itens correspondem a mais de 90%, né, de todo o cultivo, de toda a produção brasileira, né? Só a soja deve ter um número recorde de 150 milhões de toneladas. No caso do algodão, né, os dados também apontam para um aumento, né, da produção, devem ser colhidos quase 3 milhões de toneladas de plumas. Já para o milho, é esperada uma produção total de 125 milhões de toneladas, com uma pequena queda aí na primeira safra, mas com uma possível recuperação aí já na segunda safra. Mas arroz e feijão, né, as áreas cultivadas devem ser reduzidas, né, já que os produtores tendem a optar, né, por produtos que com maior rentabilidade no momento, né, principalmente a soja e também o milho. Mas isso não deve afetar muito o abastecimento interno, segundo a Conab. Eu volto com você, Mara. Obrigada, Glauco. Os ministros das Relações Exteriores da Índia e do Brasil se reuniram para debater as relações entre os dois países. Durante o encontro, acordos de cooperação foram assinados. Entre eles, um para a troca de conteúdo entre o Serviço Público de Radiodifusão indiano e a EBC, empresa da qual a TV Brasil faz parte. O encontro teve como objetivo dar continuidade aos acordos de cooperação entre os dois países. Eu quero ressaltar quão importante o Brasil é para a segurança da energia na Índia, para a segurança alimentar. Também foram debatidas questões da agenda do Conselho de Segurança das Nações Unidas, do qual Brasil e Índia são integrantes temporários.
e assuntos ligados aos grupos dos quais os países fazem parte, como o BRICS e o IBAS, o Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul. O ministro Carlos França destacou que a reunião mostrou os avanços dos acordos de bioenergia e comerciais entre Índia e Brasil. Que a Índia tem incrementado o uso do etanol, inclusive com o aumento da mistura desse combustível à gasolina. No plano econômico, houve um significativo aumento no comércio bilateral. No ano passado, o comércio entre Brasil e Índia chegou a 11 bilhões e meio de dólares. O Brasil exportou 4 bilhões e 700 milhões de dólares e comprou 6 bilhões e 700 milhões em mercadorias indianas. Entre os principais produtos vendidos pelo Brasil estão petróleo bruto, gorduras e óleos vegetais. Compramos da Índia combustíveis de petróleo, inseticidas e medicamentos. Durante o encontro, a empresa Brasil de Comunicação, a EBC, assinou um acordo de cooperação com o Serviço Público de Radiodifusão Indiana para aumentar o intercâmbio dos serviços de comunicação de rádio, TV e conteúdos de internet. Segundo o acordo, as empresas vão poder produzir conteúdos de forma conjunta, sem gastos. Esse processo de troca de conteúdos que não tem oneração para nenhuma das partes, é um caminho para a gente pesquisar como é que é a cultura de um outro país. Eu acho que essa parte de utilizar as coisas bacanas que a gente tem no Brasil e as coisas bacanas que tem na Índia, esse compartilhamento de conteúdos, ele é muito promissor até para as pessoas entenderem o que é a Índia e o que é o Brasil. Também foi lançado um selo em comemoração aos 75 anos da independência da Índia. Estamos contribuindo para a perpetuação de um fato histórico, neste caso, de grande relevância, que é a independência da Índia. O Ministério da Justiça e Segurança Pública instaurou processos administrativos contra 300 concessionárias responsáveis pelo tratamento e distribuição de água. É a Operação Guardiões das Águas, que investiga a presença de substâncias químicas e radiológicas prejudiciais à saúde no abastecimento de mais de 1.000 municípios. Conseguimos atestar a real contaminação das águas nessas localidades, são 1.194 municípios, com substâncias que a tornam imprópria para o consumo, em especial com substâncias associadas ao surgimento de doenças graves, tais como câncer, distúrbios gastrointestinais, doenças de pele, etc. Então, essas empresas, que são 300, as empresas que fornecem a água para esses 1.194 municípios, têm, a partir da notificação, 20 dias para apresentarem suas justificativas, defesas e um plano de ação para, em curtíssimo espaço de tempo, se adequarem às regras de potabilidade do governo federal, municipal e estadual. E começa hoje a visitação pública do Coração de Dom Pedro no Itamaraty, em Brasília. A relíquia está no Brasil para as celebrações dos 200 anos de independência do país. Dragões da Independência guardam o recipiente de vidro e em seu interior guarda-se um coração. A relíquia que melhor representa a bravura, paixão e força do primeiro imperador do Brasil poderá ser vista de perto pelos brasileiros pela primeira vez. Conservada em formol desde a morte de Dom Pedro I há 187 anos, o órgão foi cedido por Portugal para as celebrações da independência brasileira. A partir desta quinta-feira, o coração do imperador estará aberto para a visitação aqui no Palácio Itamaraty. De segunda a sexta, a visitação será para escolas da rede pública do Distrito Federal. E aos finais de semana, o público em geral poderá conferir a relíquia. Uma ótima quinta-feira para você. Tchau.